Bom dia, meninos da primeira série do ensino médio da Escola Dom Bosco. Hoje eu vou falar de alguns gêneros textuais que pertencem à sequência textual expositiva. Lembra que a gente falou daquelas 6 sequências ou tipologias textuais? Uma delas é a expositiva, e hoje, dentro dessa sequência, eu vou falar de 2 gêneros textuais, que é a resenha e o resumo. São 2 gêneros textuais que vocês já têm contato há um certo tempo. Talvez tenham alguma dificuldade para identificar, ou então ainda façam pelo menos o resumo de uma maneira um pouco equivocada. Eu costumo receber alguns resumos e percebo que há um equívoco em uma das partes que compõem o resumo. Para a gente fazer um resumo, primeiro é necessário, é uma exigência que se conheça o texto, que se leia o texto anteriormente. Depois é necessário fazer uma leitura um pouco mais cuidada, que a gente chama até de leitura de fichamento, marcando aquilo que é mais importante naquele texto. Até aí tudo bem, percebo que até essa etapa todos os alunos fazem. O erro, às vezes, incide na pessoa somente recortar, retirar aquelas informações do texto principal e montar um novo texto. E aí, isso não constitui resumo. Isso é plágio, inclusive isso é crime. Tá? Então, nessa etapa, o que o leitor, escritor deve fazer? Ler com mais comprometimento, fazer o fichamento do que há de mais importante, as informações principais, e depois parafrasear. Transformar aquele conteúdo nas nossas palavras. Isso constitui a paráfrase. Senão, será um plágio, tá? Lembrando de um detalhe, o resumo, ele tem que permanecer na mesma sequência, com o mesmo objetivo do autor do texto original, ou seja, eu não posso modificar, acrescentar, não, eu não posso. Eu só posso colocar o que o autor quis dizer, tá? Com as minhas palavras, mas as ideias são as ideias do autor do texto original. Então, isso é um resumo. Primeiro, ler o texto original, marcar o que ele tem de mais importante e transformar essas ideias nas minhas ideias, com as minhas palavras, aliás, não nas minhas ideias, transformar nas minhas palavras. As ideias devem ser a do autor. Não pode ter opinião, tá? A opinião é um erro nesse tipo de texto, tá? O resumo deve constar somente as ideias do autor do texto original, tá? Sem contar que tem que ser um texto menor, né? Isso é lógico. Se é resumo, ele deve ser um texto menor. Já recebi resumos maiores que o texto original, isso já aconteceu, tá? Então, pelo nome resumo, já subentende-se que seja um texto menor. Agora vamos para a resenha. A resenha tem um parentesco, sim, com o resumo, tá? Só que observem, a resenha, ela sempre vai ser de uma obra, né? Essa obra pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma novela, pode ser uma apresentação teatral. Então, eu vou resenhar sobre uma obra. Então, na primeira parte da resenha, vai ter a identificação daquela obra. Eu preciso dar identidade àquela obra, tá? A opinião é uma exigência na resenha, ao contrário do resumo. A primeira parte do resumo é o quê? Introdução. A primeira parte da resenha é identificação da obra sobre a qual eu vou resenhar, tá? A segunda informação, opinião,
minha, de quem está fazendo o resumo, é um erro, não se pode. Já na resenha, a opinião é imprescindível, é necessária, tá? O desenvolvimento da resenha é o quê? É um resumo. Ou seja, o resumo é uma parte da resenha. O resumo consta na resenha. Né? Então, a estrutura do resumo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo de acordo com o autor. A resenha é identificação da obra, dados sobre a obra, opinião do autor, a sua opinião a respeito daquela obra, resumo, né, o resumo da obra, e posicionando, gente, eu troquei aqui a opinião crítica no final, tá? Então, fica assim, identificação da obra, resumo e, por último, opinião crítica, certo? Então, a estrutura da resenha, ela fica um pouquinho maior que a do resumo, mas os dois textos, nós temos que lembrar que são textos menores do que os seus textos originais. Mas como o resumo ele é somente uma parte da resenha, é lógico que a resenha vai ser um pouquinho maior que o resumo. Que essa aula sirva de revisão para nossa avaliação, né, logo mais à tarde, né, onde esse componente, esse conteúdo, ele será exigido. Então, assistam quantas vezes forem necessário para mitigarem as dúvidas a respeito desses dois conteúdos. Às vezes a gente fica numa dúvida, isso aqui é um resumo, isso aqui é uma resenha, então analise, né? O que tem opinião, resenha. O que mantém, o que disse o autor, o resumo. Como é que começa o resumo? Com uma introdução, de acordo com as ideias do texto. Como é que começa a resenha? Com uma identificação da obra resenhada. Tá? Então, tenham todos uma boa prova, beijos e até a nossa próxima aula.